Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Convocação, conversas que convocam o coração. E o nosso podcast de hoje está muito especial porque nós também temos aqui conosco uma convidada especial. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, eu vou já começar com as nossas perguntinhas para nossa reflexão. Gente, e se você recebesse uma ligação que mudasse o seu dia? Mas, e se essa ligação mudasse toda a sua vida, o rumo da sua vida inteira? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma vocação que muita gente olha e pensa: meu Deus, será que ela sempre quis ser religiosa? Como assim ela decide ser uma irmã? Será que ela nunca quis casar? Será que foi uma decisão de criança? Ou será que dá para ser feliz entregando a vida inteira para Deus e para os irmãos? Hoje nós vamos descobrir tudo isso e talvez outras coisas que vocês gostariam de perguntar, mas que nunca tiveram coragem. E para essa conversa, nós temos aqui uma convidada muito especial. Hoje nós vamos descobrir tudo isso e talvez algumas outras coisas que vocês gostariam de saber, mas que nunca tiveram coragem de perguntar. É por isso que nós estamos aqui hoje com a irmã Maria Eugênia, uma convidada muito especial que participará hoje do nosso terceiro episódio, Convocação, conversas que convocam o coração. Irmã Maria Eugênia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, irmã Elaine. É uma alegria estar aqui nesse podcast de convocação e nesse mês vocacional, né? Estamos na Semana Nacional da Família. Muito obrigada pelo convite. Irmã Maria Eugênia, então nós vamos começar pelo começo, mas não aquele começo que todo mundo espera. A gente vai começar com uma pergunta. Como assim você virou freira? Se alguém tivesse te falado na adolescência que você seria uma religiosa, você teria acreditado? Não. Por quê, irmã Maria Eu Eugênia? nunca tinha pensado. Imagina morar lá no interior, norte do Paraná. Não tinha, na época não tinha celular, televisão a bateria, e não tinha contato com irmãs. Eu nem sabia que existia essa questão de ser religiosa. Foi só na adolescência, juventude, depois que, ao ver uma irmã, mas antes não, porque não tinha acesso, né, nem às redes sociais, como hoje a gente tem. Ok. E antes de pensar na vida religiosa, irmã Maria Eugênia, você tinha algum outro sonho? Você pensava em ser outra coisa, fazer outra coisa? Ai, cantora. Queria ser cantora. No interior, no sítio, final de semana, eu reunia as crianças do bairro, nós fazíamos show de calouros. A gente arrumava ali um microfone, a gente fazia, na época, o Silvio Santo, e vem aí! Então, a gente cantava aquelas músicas, internacional até, mas nem sabia. Mas, assim, era minha paixão cantar. Que legal! Irmã, e quando foi que você começou a perceber que a sua profissão não seria ser cantora e que você sentiu algo diferente e que talvez pudesse ser um chamado de Deus? Uma primeira vez que um apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, lá em Nova Esperança, teve um encontro de carismático para a comunidade, e eu fui participar, porque eu participava do grupo de serviço, eu fui ajudar na cozinha. E quando eu vi aquela irmã, assim, nunca tinha visto irmã, e quando eu vi aquela irmã, assim, algo me tocou profundamente. E ela, vendo bastante jovens, ela marcou um encontro com as jovens no próximo domingo, né? E daí eu, participando, senti assim, não tive mais dúvida, porém o medo de responder, né, de deixar a família, porque no interior, todo mundo junto, de repente você ter que sair. Então, para mim, foi assim, algo assim que eu fiquei 2 anos, como diz, ressoando aquele chamado, mas eu não tinha coragem de pensar, de deixar minha família. E o que foi mais difícil nesse processo do seu discernimento, né? Porque foram 2 anos de discernimento. 2 anos. Você conversava com alguém, com a sua família, sua mãe, seu pai, ou você viveu tudo isso sozinha? Sozinha, porque não tinha, naquela época, ninguém se falava de vocação. E, para mim, falar vocação era deixar tudo, família, e nunca mais voltar. Porque as pessoas falavam que a gente ia para o convento e não voltava mais, né? Então, assim, aquilo foi, assim, foi um momento assim, muito difícil,
porque a gente não tinha os acessos hoje, né, de chegar, mandar um e-mail e falar com a irmã, participar do final de semana, do encontro, como hoje nós temos na nossa congregação, todas as congregações. Então, foi um momento muito difícil por conta disso, de não ter, assim, discernido antes, né, feito esse processo antes. E quando você decidiu que você ia responder sim ao chamado de Deus, você contou primeiro para quem? A minha irmã mais velha, ela tinha feito uma experiência de uma congregação. Só que depois ela, né, arrumou um namorado, voltou. E quando as irmãs de outra congregação foram visitá-lo, né, ela já estava namorando. E as irmãs perguntam, né, falaram assim, como a sua irmã... Eu falei, não sou eu que quero ser irmã, a minha irmã. Mas a minha irmã estava com um namorado na sala naquele tempo. Aí a irmã assim, por que não você? Eu falei, Deus me livre. Deus me livre. Você falou isso? Eu falei, Deus me livre as irmãs, né? Porque assim, quando falava de deixar a família, porque eu falei, já vieram buscar a irmã. Eu pensei assim, se a minha irmã, como não vai, elas já vão querer me levar, né? Então, eu quis me safar naquele momento, né? Faz parte, né? O medo, né? Faz você dizer esse tipo de coisa. Algo estranho que a gente não sabia, não tinha assim noção, não tinha noção do que se tratava, né? Muito embora dentro sentia o chamado. Então, quando você disse sim para Deus e você contou para sua família, qual foi a reação dos seus pais? A minha mãe e meu pai, né? Se bem que você já tem um irmão que é sacerdote, sim, né, Maria Eugênia? Sim, tem um irmão que é sacerdote, mas ele é mais novo do que eu. Ele foi depois, então né? Então você saiu primeiro. Sim. A minha mãe e meu pai, porque sempre a nossa família, assim, graças a Deus, uma família assim, muito, muito religiosa, muito praticante. Então, muito embora minha mãe também não sabia né, como que se faria isso. Porque achava que eu nunca mais ia voltar para casa, né? Mas ela falou assim, se essa vontade de Deus, minha filha, pode seguir, né? Nós vamos deixar você partir, né? Então, assim, foi... Mas eu me lembro que na época, quando eu fui fazer experiência em Nova Esperança, na época, né? A cidade mais perto onde meus pais moravam. Quando minha mãe me deixou ali no colégio e saiu, eu quis voltar, porque foi muito difícil, né, de ver a minha mãe saindo chorando, né? Porque ela achou que aí eu não voltava mais para casa, né? Então, era assim, a gente não tinha hoje, né? Naquela época, era assim. O contato, você voltava uma vez por ano, não tinha telefone, era por carta, né? Às vezes eu mandava carta, esperava um mês, depois chegar aquela carta, você responder, né? Então, assim, é muito icônico. E também por não saber, né, o que você iria encontrar, onde que você ia viver, com quem você iria morar, né? Com Tudo certeza. Isso são inseguranças, né? Porque era um mundo totalmente assim que eu não tinha, a gente não tinha nem livro, nem assim um site para ver como hoje, né? Você hoje vai lá, tá tudo muito lá, fácil, né? Você mas na época não. Acompanha né? tudo, Isso né? há quase mais de 40 anos atrás, né? E nesse processo, irmã Maria Eugênia, que é muito bonito também, né? Processo de discernimento, né? Feito também na oração. Você sente que você foi escolhida ou você escolheu? Com certeza, escolhida. Porque o próprio Jesus diz, o Jeremias 1, né? Antes que fosse gerado no seio de tua mãe, eu já te conhecia, né? Então, assim, o chamado não é escolha nossa. É totalmente divino, porque se fosse escolha minha, com certeza eu teria parado no meio do caminho, né? Mas as dificuldades, que são qualquer vocação, tem as suas dificuldades, suas provações. Mas quando a gente tem essa certeza de que é Ele quem nos escolhe, é Deus, é o coração de Jesus, você é capaz de ultrapassar todos os desafios, né? E continuar dizendo sim, prosseguindo a caminhada, né? Por falar em palavras de Deus, eu vi que você estava ali se preparando com a Bíblia. Tem algum texto bíblico que marcou esse processo de discernimento, de acompanhamento vocacional, né? De primeiros passos na vida religiosa? E até hoje, né, Maria Eugênia? Todas nós temos, né? Um texto bíblico que nos move. Eu me recordo muito da minha Bíblia, porque quando eu vim para o colégio, meu padrinho me deu uma Bíblia, né? Então, essa Bíblia, por muitos anos, eu tive... Então, eu assim, para desfazer dela, eu tive que... Porque eu tinha até um valor afetivo, né? Porque eu riscava, né, assim, na minha meditação, porque a gente não... Era mais a palavra de Deus mesmo. A gente sempre tem, né? A palavra de Deus é a fonte, né? De onde você busca... encontra todos os sinais de vocações, todos vocacionados, você vai encontrar, né, assim, as respostas estão na palavra de Deus, né? Porque todos eles foram homens e mulheres que responderam sim por conta, né, de ouvir e responder ao apelo de Deus. E aquele lá, Eclesiástico 2, né?
sofre as demoras de Deus, né? E também aquele lá, Eclesiástico 3, para cada coisa existe um tempo debaixo do sol, né? Então, essa questão assim que Deus não responde naquele momento. As dúvidas eram surgem, mas você tem que manter, aguentar o processo, né? Porque cada coisa no seu tempo, as respostas de Deus vêm. E é lógico que eu tenho meu texto bíblico favorito, que é, né, Mateus 40, 25, quando diz, né? É o meu lema de vida, né, que eu tenho desde dos primeiros votos, em 87, até hoje, eu não consigo mudá-lo, né? A mim eu fizeste. Tudo o que fizeres ao menor dos meus irmãos, a mim eu tenho feito, né? Então, para mim, essa palavra me acompanha, né, desde o início da minha vida religiosa. Então, me ajuda muito, porque né, a gente percebe que tudo, em qualquer desafio, em qualquer missão, e eu como enfermeira, eu já atuo no acolhimento espiritual, então essa palavra para mim, tudo que eu faço para o meu irmão, independente daquilo, né, não só o fazer coisas, mas o ser, principalmente, é ao próprio Jesus que faço. Depois a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre a sua missão, e vocês vão perceber que realmente essa palavra, né, na vida da irmã Maria Eugênia é uma prática cotidiana, né, Maria Eugênia? Sim. Ela vai partilhar muitas coisas bonitas conosco daqui a pouquinho. Mas agora, eu tenho aqui algumas perguntinhas, né, que eu pedi pro pessoal me mandar, que tem dúvidas sobre a vida religiosa. As jovens também que nos conhecem, né? O que vocês gostariam de perguntar para a irmã? E aí, Maria Eugênia, eu selecionei algumas perguntas, porque são muitas, né? Uau! Algumas perguntinhas, assim, que o pessoal gostaria de saber, né? Da vida religiosa, irmã. Então, olha só o que eles estão querendo saber. Religiosa pode se divertir? Claro, nós não deixamos de ser humanos. É lógico, Por que será né? que as pessoas pensam que as irmãs têm que ser tristes, né, Maria Eugênia? Não, gente, a vida é uma festa. Porque, assim, é lógico que nós temos cada vocação, como religiosa, não vou ficar dando cambalhotas por aí, né? Mas Indo ser na feliz balada, na né, balada, mas você participar de uma festa, de uma caminhada, de um jogo, até nós já que nós fomos o ano retrasado, teve um jogo do hospital, que era, né? O E nós jogo fomos assistir, beneficente, né? Nós, gente, Da seleção brasileira, seleção né, brasileira. Então, assim, tem muitas, porque, gente, a vida é uma festa. Não podemos. Não, gente, e Deus não fez a gente para tristeza, Ele fez a gente para alegria, para estar pessoas, porque se você tem Deus no seu coração, a sua vida tem que ser feliz. Você não pode, porque Deus não quer a tristeza. A tristeza, muitas vezes, nos leva para a depressão. Claro. Né? Porque, gente, nós somos filhos e filhas de Deus. A alegria maior do que esta, né? E assim a gente encontra formas, né? De Sim, se divertir. divertir. Olha só, e aí, prosseguindo com essa questão da diversão. Vocês podem assistir filme, ouvir músicas, dar boas risadas? Imagina, Maria Eugênia do céu! Sair com as amigas? Olha, porque nós em comunidade, né, nós, congregação, né, a vida comunitária é dos valores nossos, né? Então, lógico, né? Às vezes, o fato de arrumar a cozinha junto, às vezes é uma festa o fato. Assistir um bom filme, comer uma pipoca, fazer uns jogos, assim, cada uma, às vezes, enquanto um assiste a televisão, outra está ali jogando. Então, tudo isso cria fraternidade, né? Porque a gente vai se conhecendo e, lógico, nós deixamos nossa família humana, mas nós temos outra família religiosa. Não de sangue, mas que Deus nos escolheu, né? Então, com certeza, a gente se diverte bastante. Se diverte bastante. Olha aqui, agora quando você está triste, quando você está cansada, ou simplesmente quando você teve um dia ruim, um dia daqueles, o que você faz, irmã Maria Eugênia? A primeira coisa, eu gosto de Você dorme, né, Maria Eugênia? Sim, quando eu chego, assim, às vezes eu vou fazer uma pausa 30 minutos, porque hoje é comprovado cientificamente, né, que você fazer uma pausa, dar um descanso, uns 30 minutos, você refaz os seus neurônios, você refaz a sua vida. Então, isso para mim é muito, muito, assim, muito produtivo e eu sinto que faz bem.
E também porque a gente tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. A vida é um dom. E se você não se cuida, como é que você vai cuidar dos outros, né? E também, assim, fazer a minha oração, né? Uma meditação, ouvir uma música bem tranquila, colocar, sabe, assim, ficar ali, sabe, no ócio, o ócio positivo, no ócio de Deus, né? Não assim, sem fazer nada por ócio por ócio, né? Mas não, algo assim que, uma boa leitura, você escutar, né? Uma mensagem. Então, tudo isso é você o cuidado que você tem com a sua vida para que você possa, né, manter-se, né, assim também, porque não é que sendo religiosa não vou me cansar. Sim. Não, nós somos humanos, né? Humanos. E, Maria Eugênia, eles estão perguntando aqui, ó, será que existe alguma coisa na vida religiosa que as pessoas imaginam que seja de uma forma, mas na realidade é totalmente diferente? Porque às vezes as pessoas acham assim, nossa, coitada. Acho que quase tudo, né, na nossa vida é bem diferente da realidade que as pessoas pensam. Porque às vezes as pessoas assim, meu Deus, mas como você... Porque às vezes as pessoas assim, a questão de não administrar o dinheiro, ter o dinheiro a minha vida, administrar. Gente, eu tenho tudo e mais um pouco... Tenho tudo, não tenho nada, mas não me falta nada, né? Porque às vezes assim a gente prende nas coisas materiais, mas o que nós vivemos na vida religiosa é algo assim que não se explica, porque é um mistério. E às vezes as pessoas têm uma concepção muito errônea daquilo que realmente é você dedicar a sua vida, porque gente, se você for pensar bem, quem sou eu? De onde vim, para onde vou? A única certeza que nós temos é que um dia nós partiremos para a eternidade. E se você não fazer uma boa escolha, que valeu a pena você viver essa vida aqui, o que vamos levar? Porque o que vamos levar dessa vida é o amor e as boas obras. E a vida religiosa, nós temos, meu Deus do céu, porque são tantas preocupações, né? muitas possibilidades de ajudar as pessoas, com um sorriso, na sua missão. E o fato não que a vocação matrimonial não seja boa, porque se eu estou aqui hoje, é graças ao meu pai e minha mãe que disseram sim à vida, disseram sim à sua vocação e me trouxeram a esse mundo, né, me educaram na fé, porque aí eu tive condições de escolher essa vocação. Mas eu tinha certeza que casar não era minha vocação, matrimônio não era minha vocação. Desde dos 15, 16 anos, eu tinha certeza que... Porque eu não queria me prender a poucas pessoas, eu queria ser do mundo. Eu queria, sabe assim... não assim andar. Eu andei, de fato, quando a gente vai, como religiosa, você vai em muitos lugares, você tem a missão, né? E a gente está livre para Deus enviar, para servir e amar, né? Eu acho que uma experiência assim que a gente faz muito, né, irmã Maria Eugênia, quando a gente sai para lugares que não seja igreja, grupo de jovens, né? Isso. Algo relacionado à igreja, que as pessoas nos veem e falam, olha as irmãs, né? Como se a gente, né, não pudesse, ou sei lá, se eles não imaginavam que a gente pudesse estar num restaurante almoçando, né, passeando num parque, né, alguma coisa assim. Por exemplo, eu fui na caminhada, né, aqui da Beneficente, verdade, né? Do Pequeno Príncipe. E as pessoas, que legal! E eu li, minha filha, caminhada, por que não? Eu sou uma cidadã também. É lógico, uma cidadã consagrada. Né? Tem diferencial. Claro. Né? Eu tenho que me postar em cada lugar. Mas porque se a gente for pensar, o que Jesus não foi em todos os lugares? Ele foi chamado até de beberrão, comelão, porque ele gostava de ir com seus amigos. Andava, né? Socializava. Mas né? ele naquele lugar, ele era uma presença diferenciada. Né? E levar para as pessoas até tomar um novo rumo para a sua vida. Porque a postura dele fazia com que as pessoas, né, se encontrassem com o seu interior, porque todo nós dentro de nós temos o lado bom, né, porque nós somos uma centelha divina. E, Maria Eugênia, e da sua vida, né? Quantos anos você tem de vida religiosa? Já, o ano que vem, fazemos 40. 40 anos de vida religiosa. Eu não vou perguntar a idade da irmã, porque as irmãs gostam de falar a idade. Mas desses 40 anos de vida religiosa, Maria Eugênia, o que você mais gosta e o que mais te custa? Eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de participar das celebrações, das orações. E da Santa Missa, todos os dias, a gente é um privilégio, né? Nós, irmãs, assim, termos a graça de ter nossa casa, né, todos os dias, né, a possibilidade de participar da Santa Missa, de ter o nosso momento de oração pessoal, da meditação da Palavra de Deus, né, a Lécio Divina. Então, são tudo assim, são muitas coisas que
que a vida, né, por ser assim, estar ligada a uma congregação, que nos propicia, né, de essa organização, de conviver com as irmãs, né, de ser uma presença também. E o que me custa? Me custa é quando muitas vezes assim a gente vê as pessoas, né, triste. Às vezes você não pode fazer nada para as pessoas, quando você se sente, às vezes, né, assim, que as pessoas não se voltam para Deus, quando, às vezes, a pessoa gastando a sua vida. Quantos jovens, me custa muito ver, assim, muitos jovens, às vezes, né, quando eu passo, né, que vou para o meu trabalho, que vejo, às vezes, né, um jovem tão na sua adolescência, na sua juventude, jogando, né, a sua vida ali numa sarjeta. E eu imagino, meu Deus, esse é um filho de Deus também, né? E será que se tivesse encontrado possibilidade como eu, oportunidade, será que não estaria também, né, num caminho, né, assim, né, de Deus, ou num caminho, né, de um ser humano que apostando na sua vida? Né? Então, isso me custa bastante, né? Ver, assim, muito jovem, né, assim, que às vezes não descobriu que ele é imagem e semelhança de Deus. Maria Eugênia, já que nós estamos falando também dessas questões assim que nos custam mais, né, das dificuldades, vamos conversar um pouquinho agora quando sim começa a ficar difícil, né? Porque às vezes as pessoas pensam, né, que vocação é responder sim, mas o desafio maior é quando nós temos que responder sim todos os dias, né? Porque a vida religiosa é isso, né? Responder sim todos os dias. Então, quando você já teve algum receio ou pensou e refletiu na escolha que você já fez e alguma vez você já pensou, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Nunca pensei. Para mim, assim, foi assim, eu sinto que eu respondi, né, o apelo, eu senti esse apelo, porque na época, né, eu sinto que foi mesmo a escolha, como você disse no começo, né, não foi escolha minha, foi escolha de Deus, eu fui escolhida. E eu tinha, assim, para mim, né, a escolha para sempre. Né? Porque para mim, quando eu fiz os primeiros votos, né, em 87, né, para mim já foi perpétuo. Em 94, quando eu fiz os votos perpétuos, para mim foi só um oficializar, porque eu já tinha feito em 87 meus votos perpétuos, porque assim para mim foi uma decisão para toda a vida, né? E quando você assume qualquer vocação, se você assume, não obstante que não vai surgir dificuldades, provações, sim, mas se você está com os olhos fixos em Jesus, você consegue prosseguir, muito, não obstante as dificuldades, provações que não deixa de existir, né? Porque não é porque você é religiosa, não, tem momentos assim que você também tem as provações da vida, né? Mas se você acredita que Jesus disse, não tenhas medo, né? Siga, né? Estarei convosco todos os dias. Então, a palavra de Deus, para a gente, ela é o livro que tem que ser o livro de cabeceira, né? Todos os dias você encontrar, às vezes você abre aquela palavra de Deus ali, ela tem uma resposta naquele momento. E não é uma palavra humana, é palavra divina, né? Sim. Qual foi, irmã Maria Eugênia, o momento mais difícil da sua caminhada até aqui? Você consegue pensar num fato, assim, um momento que foi bem pesado? Olha, quando eu deixei minha família. Para mim, assim, foi... Porque, assim, imagina... Acho que é para todas, né? 14 irmãos. A gente tudo ali juntinho ali, né? Lá no sítio, no interior do norte do Paraná. Quer dizer, eu sou de Recife, né? Mas quando eu vim de, assim, muito pequena... criança, né? Sim. Porque pequena sou ainda. Mas, quando, assim, deixar o lar, né? O lar onde você... Né, você nasceu, onde você, né, os seus valores, né, estar ali com a família de sangue, né? Então para mim foi assim, foi difícil, mas depois eu fui sentindo no caminhar, né, que Deus vai suprindo tudo isso, né? Ele vai dando, eu deixei 14 irmãos e hoje eu tenho milhões de irmãos, milhões de irmãs, milhões de pais, de mães, assim, lógico, né? Espirituais, né? Porque na nossa missão, onde nós estamos, é a nossa família, a extensão da nossa família. Nosso trabalho, na nossa comunidade, né? Junto com nossos colaboradores. Então, eles são a extensão da nossa família, que é dada não por sangue, mas por Deus nos dá, né? E teve algum momento, ou tem, né, algum momento, acho que existem na sua vida, pelo menos porque na sua missão, que é muito bonita, que você vai falar daqui a pouquinho para nós, deixar o povo curioso em casa. Né? Existem momentos, assim, na sua vida que você pensa, meu Deus, é por isso que eu estou aqui? Valeu a pena dizer sim? É no dia a dia, sabe? Quando você percebe que você faz a diferença no mundo? Sim. Que momentos são esses, Maria Eugênia? Olha, principalmente na minha missão, né? Como já né,
trabalhei 30 anos na enfermagem, né? Assim, na assistência, né? Junto ali com os doentes, né? E quando eu fui para o Haiti, que eu fiquei 6 anos lá, então, assim, que às vezes, assim, o fato de ensinar, bordar, sabe, assim, fazer um crochê, fazia diferença aquelas pessoas. E eu falei, meu Deus, valeu a pena. E no dia a dia, né? Eu encontro com as pessoas e meu trabalho é estar com as pessoas no momento de maior vulnerabilidade, né? A doença, né? O sofrimento, a incerteza, o medo. Então, e estar ali, muitas vezes só na escuta, estar ali dando uma palavra de fé e de esperança. E você vê que as pessoas, assim, eles às vezes... naquele medo, naquele desespero, então é você sentir que você acalentou um coração, então não tem assim, sabe, dinheiro ou sucesso maior do que sentir essa alegria que é no coração, né? Que é no coração que você sente assim, essa... É por isso, Senhor, obrigada porque eu sou, né? Eu tive a coragem de um dia dizer sim, né? Porque quantas pessoas que Deus já sabia que Ele ia colocar no meu caminho, né? Mas para isso eu tive que dizer sim, que eu poderia não ter dito sim. Eu tinha toda a liberdade, né, de não dizer sim, né? Bom, Maria Eugênia, então agora conta para o povo em casa que agora estão curiosos, né? O que você faz, né? Você é formada em quê? Por onde você já passou? A Maria Eugênia tem várias histórias. Né? Já fez missão fora do país. Irmã, conta um pouquinho assim para nós. Olha, e desde aspirante, nós, na época, eu trabalhava aqui no Pequeno Príncipe, não tinha, as mães não ficavam com as crianças, Sim. né? Então, então eu logo cedo, assim, eu era para rezar com as crianças, brincar com as crianças, então, assim, então aquilo dali foi formando, né, essa alegria que eu fui desenvolvendo dentro de mim, né? E o interessante, Maria Eugênia, é lembrar aqui que no começo, né, na vida religiosa, né, na época que a irmã Maria Eugênia fez a formação inicial, as meninas chegavam, né, irmã, no convento lá, né, nos aspirantados, que a gente chamava aspirantados, e lá as irmãs dividiam, né? Quem ia para a educação, quem ia para a área da saúde, quem ia para a área da pastoral social, e assim era, né, irmã? Nós íamos para ajudar, né, aonde precisava. Aonde precisava, né? Nem se sabia que eu não... Que bonito, né? Eu não tinha noção do que, né? Que ia fazer, né? Que ia fazer, mas assim, eu senti que foi, né, algo assim que foi um chamado também, né, para a enfermagem, porque eu não tinha pensado em enfermagem. Mas com o tempo, ali, o contato com essa realidade de sofrimento ali, aquelas criancinhas sem as mães, ali, num momento tão difícil, então me encorajou, me empoderei, e daí eu pedi fazer uma experiência, e depois, né, lógico, fiz a graduação, né, de enfermagem, depois fiz especialização na aconselhamento de psicologia pastoral, porque a gente lida com seres humanos, então você tem... Depois, eu, né, também cuidado paliativo, né? É importante falar um pouquinho dessa transição, né, irmã Maria Eugênia? Porque no começo as irmãs atuavam mesmo na parte técnica, né? Sim, como enfermeiras, sim. né? Hoje mais no acolhimento espiritual, na lógico, pastoral. a gente fazia as duas coisas, Isso. né? A gente, ao mesmo tempo que a gente morava dentro do hospital, nós ficávamos 24 anos dentro do hospital. Então, a gente tinha, né, a parte profissional, mas também naquele fazer, né, nos procedimentos, a gente não fazia simplesmente como um profissional. Tinha um diferencial, porque a gente levava, né, essa esperança, essa paz, enquanto você interagia ali no sentido espiritual também. E, às vezes, no final de semana, a gente fazia, né, reunia as pessoas, as crianças, né, para fazer momentos de espiritualidade mesmo, né? E depois, com o tempo, logo vai diminuindo os membros, hoje nós estamos, né, no acolhimento espiritual, né, que é algo assim específico e que, para mim, assim, era algo que eu sempre... Porque me causava muito, assim... não digo angústia, mas assim, um apelo divino dentro de mim, né? Que eu sentia, falei, mas meu Deus, né? Eu não dou conta, né? Porque como profissional eu tinha que dar conta das minhas funções como profissional. Mas ao mesmo tempo eu sentia que ficava lacuna nesse sentido, né? De estar ali para ouvir aquela mãe mais tempo e com essa transição nossa, né? De cuidar só, né? Hoje do espiritual, né? Do acolhimento espiritual. Então, isso a gente está totalmente, né, direcionada nesse sentido. Então, isso também para a gente, no sentido de, como consagrada, traz também, assim, uma alegria muito grande também, né, de saber que eu estou
respondendo também esse chamado, porque existe a vocação pessoal e a vocação congregacional, né? Então, eu sentia dentro de mim que eu tinha uma vocação pessoal para estar ali mais tempo com as pessoas, né? Então, e quando você foi enviada para o Haiti? Uma missão fora do país, outra língua, outra realidade, outra cultura. Como que foi essa experiência, irmã Maria Eugênia? Olha, eu sempre tinha desejo, né? Eu tinha desejo de, assim, com o tempo, passar do tempo no hospital, eu tinha um desejo de fazer uma experiência na área da saúde fora do ambiente hospitalar. Mas, né, assim, as situações, né, não surgiu. E quando foi em 2012, final de 2012, a provincial, né, uma irmã enfermeira estava no Haiti, né, adoeceu, tinha que voltar para o Brasil fazer tratamento. E a província da nossa província de São Paulo solicitou à nossa província uma irmã. E a madre, na época, ela, né, solicitou, né, mandou para as superioras, né? E aquilo lá na hora me deu aquela, mas fora, fosse no Brasil, eu queria ir no Brasil, né? Não queria sair fora do país. E de repente, aí eu falei assim, o quê? Eu falei assim, mas olha, a oportunidade chegou. Eu pedi, então, eu falei assim, pensei, rezei, e a provincial disse, reza uma semana, depois você me responde, porque senão eu vou ver outra. Porque como eu tinha manifestado esse desejo, ela me mandou primeiro para mim, né? E eu falei assim, o quê? Uma semana, 2 dias, no dia eu já liguei, eu estava fora de Curitiba, liguei, falei, madre, já pode me, né, vou para o Haiti. Eu nem pensei no momento de... Nem rezou. Não, no sentido que tinha outra língua, né? Sim. Você não pensou nas dificuldades, você pensou só no que você poderia fazer enquanto naquilo que era o religiosa. meu desejo, que eu tinha, né? Eu falei assim, a oportunidade estava ali e eu tinha que fazer o sinal do... Porque tem muita gente que faz o contrário, né? Sim. Pensa primeiro nas dificuldades, aí depois no que pode ser e no que pode fazer, né? Mas você fez o certo. Porque assim, a oportunidade... diante de uma dificuldade está a oportunidade. Você tem que acolher e pegar essa oportunidade, porque diz que a oportunidade é como uma deusa. Ela passa na sua frente, você tem um tupete de cabelo na frente. Passou, minha filha, você tem que pegar pelo tupete. Pelo tupete. Se passou, não tem como mais. E foi assim uma experiência, né, Elaine, que eu posso dizer fundante. Para mim foi, sabe assim, algo assim que eu, lógico, não obstante dificuldades, sim, porque eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar. Porque no Haiti eles falam o crioulo, né? O francês, e né? O francês. Eu aprendi o crioulo, né? Porque era, né, a região onde nós estamos estabelecidos, né? Falava mal crioulo. E eu também me dar conta, né? Eu tinha que, né, dar conta se querem fazer muita coisa, faça pouca coisa, mas as faça bem, né? Então eu aprendi o crioulo. Então mas a experiência de estar ali com o povo, fazer aquilo, ser uma presença de Deus ali no meio de tantos dos escombros, né? de tantos miséria, né? E eles falavam assim que a nossa missão era uma bênção de Deus, era uma bênção de Deus. Então, aquilo dali pra gente, que a gente também não fazia muito, né? Mas, assim, o pouco para eles era uma gratidão, né? Uma presença, assim. E quando você começa a se apropriar, se enculturar, você, né, lógico que tem que deixar muitas coisas, né? Você tem que pensar, não, agora eu sou, né, estou num país onde eu preciso conhecer esse povo, estar a serviço desse povo, né? E também, né, a alegria, né, que você não pensa na dificuldade, porque você se envolve, quando você se envolve, você vai descobrindo novas formas de ir lidando com aquelas situações adversas que fazem parte do processo. Sim. E também como que isso te ajuda hoje, né, irmã? Às vezes você conta para nós que no hospital, né, tem algum paciente lá que só se comunica, né, com esse idioma, e daí eles te chamam. Então, olha só que coisa. Quando que você imaginou que depois dessa missão você ainda iria utilizar algo que você aprendeu de lá, né? Porque, né, quando que você pensou que você ia usar crioulo novamente na sua vida? 2020, quando eu voltei, em 2021, 2022, né, estava em plena pandemia, né, muitos, então, assim, quantas vezes a gente fazia videochamada, né, porque às vezes os médicos tinham, né, e no começo, quando eu cheguei, estava com malária, né, não tinha como ir para o hospital, mas assim mesmo em videochamada, então a gente procurar, né, ser a voz daquela mãe, né, traduzir, olha, isso, né? E depois, quando eu chegava nos quartos, depois que, né, no 22 ali,
eu falava, bonjour, como é, madame. Então, aquele sorriso, eu nunca me esqueço daquele sorriso. Sensação de estar em casa, né? Mas ser acolhida. eles perguntavam, como, que nacionalidade? Eu falei assim, eu sou brasileira, mas como você fala crioulo? Eu falei assim, é que eu fiquei 6 anos no seu país, no Haiti. Então, aqui dali, eles se sentiam em casa, protegidos, né? Imagina. Amparados. Então, só isso aí, já para aquela mãe, então, assim, era algo assim que nos causava, assim, valeu a pena. Porque tudo na nossa vida, a gente, o próprio Jesus disse, falava os apóstolos também, né? Mais tarde entendereis. A gente, muitas situações da vida que a gente passa, situações, mesmo às vezes situações adversas, difíceis, não desista, porque a gente não entende na frente do momento, mas depois, mais tarde entendereis. E a gente, no momento certo que Deus mostra pra gente o porquê Ele nos conduziu por aquele caminho. Que bonito. Vamos aproveitar então que você está falando de missão, né? Uma missão tão bonita como essa. E de repente tem alguma jovem que está nos escutando, né? Tá sentindo aquele fogo no peito também queimar, né, irmã? Mas ela tem medo, irmã, igual você tinha, né? Você ficou 2 anos com medo de responder. Então ela tá com medo de deixar a família. Ela tá com medo de não se adaptar. Ela tá com medo porque ela não sabe quem que ela vai encontrar. Ela tá com medo de um monte de coisa. Irmã, qual é o seu conselho para essa menina que quer responder o chamado, mas que sente muito medo? Olha, como o padre Frei Gilson, não tenhas medo, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Isso é a palavra de Jesus, não é minha palavra não, tá? É a palavra de Jesus, porque se a gente for pensar nas nossas dificuldades, a gente nunca vai responder. Eu tenho certeza, se eu fosse me deixar conduzir pelo medo, porque o medo é natural. Fuga, medo, né? Ou a gente se esconde, a gente enfrenta. Então, porque o medo é natural, faz parte de qualquer... Porque se a gente não tem medo, talvez assim a coisa não vale muito a pena, né? Então, se você tem medo, é sinal que existe um chamado. Porque, assim, nenhuma vocação, mesmo qualquer vocação matrimonial, imagina se o jovem também não tem assim, receio de, será que essa é a minha vocação? Fazer os cálculos. Então, mas a vida religiosa também existe isso. Quando você tem esse medo, você vai à procura de rezar. Primeira coisa, né? Se colocar diante de Deus, falar, Senhor, eu estou com medo, né? O que queres que eu faça? E você vai, a primeira coisa é a oração. Não se deixe, né? Porque o inimigo, muitas vezes, ele vai combater essa decisão sua. E ele vai colocar muito medo em seu coração para que você não responda, porque ele sabe, se você responder sim, Deus vai poder, através de você como instrumento, vai poder fazer muito bem no mundo hoje. E se você se deixar levar pelo medo, esse sonho de Deus não vai acontecer. Né? Então, a oração, sabe assim, a devoção à Nossa Senhora, né? Que Maria também, ela também teve medo de responder isso, né? Ela perguntou, mas como será isso? Ela também teve medo desse questionamento. Mas se você se ancora em Deus, Ele vai dar as respostas, né? Porque o que eu ouço muito também, né, das jovens vocacionadas é que, nossa, mas eu tenho sonhos, né? Eu quero ter essa profissão. E se eu falar assim, o que vão pensar de mim, né? E eu vou perder minha liberdade. Você acha que perde a liberdade, irmã? Não, a liberdade é um dom de Deus, só que Deus respeita, né? É um dom de Deus, a liberdade, porque a liberdade não é libertinagem. Sim. Né? Liberdade é você viver a vida com responsabilidade. Né? E a vocação é isso. E a sua liberdade, você tem que colocar nas mãos de Deus. Porque o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Isso é liberdade. Né? Liberdade não é você fazer o que você quer, mas é o que Deus quer de você. Porque a felicidade não está em eu quero ser isso. Não. O que São Paulo disse? Senhor, o que queres que eu faça? Porque Deus nos criou para a felicidade. E a felicidade está em cumprir o plano de Deus. Porque quando Deus nos enviou a esse mundo, Ele tem um propósito. E você vai ser feliz se você realizar esse propósito. Não é o meu ideal. Eu quero ser isso. Isso é fazer. Sim. Mas o fazer, então quer dizer, quando eu ficar doente, ou eu não vou ter mais, não vou exercer aquela profissão, acabou a minha felicidade? Não, porque
quando você responde ao propósito, o projeto de Deus para a sua vida, ele nunca vai acabar. Porque não é o fazer em si, mas é o sentir, é o dentro, porque qualquer profissão, se você não tiver naquilo que você... Porque, infelizmente, hoje muita gente... o meu pai quer que eu seja médico. Você vai naquela profissão porque alguém tem um propósito para o projeto. Mas será que esse projeto é seu? Ou você está respondendo o projeto sonho de outra pessoa? Que de repente a pessoa não conseguiu realizar o sonho, ele vai tentar realizar o sonho. Projetar na pessoa. E você vai. Não, tudo bem. Mas no decorrer do tempo, você tem que descobrir que, de repente, pode ser que, pode ser que as duas coisas podem bater. Mas você tem que sempre pensar, né? Daqui 10 anos, 20 anos, é isso que eu gostaria para a minha vida? Né? E o sonho de Deus nunca vai acabar, né? Porque ele é eterno, né? É eterno. Eu achei bonito quando nós participamos de uma formação sobre vocação, né? Cultura vocacional. E o padre dizia que o chamado, ele não é transferido. Não. Né? Se Deus chama você, é você que ele está chamando. Então, se ele te chama, você fala não, responde não, ele não vai chamar outra pessoa no seu lugar. Não. O seu lugar fica vazio se você responder não. Porque isso é forte, né, irmã? Isso me chamou muita atenção, eu achei assim... Isso é muito forte mesmo, porque assim, porque Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, somos únicos para Deus. Não existem duas pessoas iguais. Sim. Porque quando Deus pensa, o sonho que Deus projetou para mim, porque ele já ele traçou um caminho. E esse caminho ele vai se no dia a dia que vai se desenvolvendo. Eu não tenho claro. Né? Quando você inicia um processo, um caminho vocacional, ou mesmo do matrimonial, né? O missionário sacerdotal, você não tem toda a clareza. Mas com cada dia você vai respondendo, porque o sim ele tem que ser respondido a cada dia. Não é, eu fiz os votos, agora tô... Não, é como um casamento. Se você não renova todos os dias, o primeiro amor, no momento de dificuldade, você voltar... Né? Voltar para você ver, né? Olha como no primeiro momento, mesmo quando casou, né? Se você, no momento de dificuldade, você voltar, né? No namoro, noivado, né? O encantamento. E assim também na vida religiosa. Tudo é questão de você voltar e renovar diariamente. Porque o que não se renova, envelhece e morre. Muito bem. Maria Eugênia, nós estamos quase finalizando o nosso podcast esse nosso terceiro episódio, mas a gente queria fazer o desafio convocação com você também. Então, eu vou falar uma palavra e você fala o que vem na tua cabeça. Rapidinho. Preparada? Preparada. Vamos lá. Então, eu vou falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá bom? Vamos lá, então. 1, 2, 3. Deus. Tudo da vida. Vocação. Chamado. Família. Sagrada. Comunidade. Dom de Deus. Missão. Amor aos irmãos. Medo. Coragem. Felicidade. A felicidade é estar a serviço. Juventude. Fase da vida. Maria. Maria consagrada ao sim. Sagrado Coração de Jesus. Aquele que deu a vida por nós. Madre Clélia. Mulher do perdão. E agora a última. Ser religiosa é? Estar a serviço de Deus na pessoa do irmão. É se consagrar totalmente a Ele. Não ter medo de, a cada dia, dizer, Senhor, aqui estou. Muito bem, Maria Eugênia. Arrasou! Maria Eugênia, então, para terminar, no seu processo vocacional também, que você contou para nós, que durou 2 anos, né? Se você tivesse alguém, né, no seu caminho que te falasse uma palavra, te ajudaria? Há alguma coisa que alguém poderia ter falado para você que você se sentiria melhor enquanto você estava com dúvida, com medo? Se alguém tivesse aparecido na sua vida e falasse, olha, isso. Porque como eu vivi numa época que não tinha acesso à informação, mesmo de divulgação, eu não sabia o que era, né? Assim, sabia, via, assim, nem novela, a gente não assistia novela naquela época, não tinha. Mas, assim, eu sinto que se eu tivesse alguém, mas na época, né, próxima, tivesse falado de vocação, o processo, de repente, do chamado da pessoa, como é que foi o processo, de resposta,
aquela questão de dizer não tenha medo, Aham. porque eu tinha muito medo de deixar, né, deixar tudo, deixar a família, porque o que eu vou, falava de santidade, tinha que ser, ixi, mas como é que é Que isso, né? isso, né? Eu não tinha noção de que a santidade é um processo que dura a vida toda, né? Então eu já pensava que eu tinha que ser santa para, né, para Sim. poder ser religiosa, né? Então esse não tenhas medo, principalmente esse não tenhas medo, porque muitos medos, né, assim, pelo menos para mim foi uma questão que me fez assim demorar, né, 2 anos para poder ter coragem de dizer não, agora eu vou. Muito bem. Bom, Maria Eugênia, então agora para finalizar, né, vou deixar aqui o microfone aberto para você falar o que você quiser. Pode olhar para aquela câmera ali, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e também nos assistindo, porque o nosso podcast também é um videocast. E deixa a sua mensagem. Pode ser uma mensagem vocacional, pode ser uma mensagem de paz, de amor, não sei. Você decide. O que você quer deixar aqui de mensagem para a conclusão do nosso podcast? Olha, a todos vocês, de modo especial, hoje nós estamos nessa Semana Nacional da Família, mês vocacional. Primeiramente para as famílias, porque a família é um dom de Deus, é a igreja doméstica. É na família que nascem, né? Porque um casal diz sim a Deus também, a sua vocação, e é na família que nasce os futuros vocacionados, tanto para vida religiosa, sacerdotal, missionária, né, leiga. Todas as vocações são dom de Deus. Você é um instrumento, você casal é instrumento de Deus. Então não tenha medo se de repente seu filho, porque muitas vezes me dói muito quando eu escuto alguém falar assim, sua filha, não, ela vai ser médica, né? E será que Deus não chama sua filha, seu filho para ser um médico de almas? Porque é tão importante também dedicar a vida para salvar a humanidade. Porque se Jesus tivesse dito não, se Nossa Senhora tivesse dito não, se os apóstolos tivessem dito não, com certeza nós não estaremos aqui hoje. Não teríamos a grandeza da igreja, né, com todas as vocações, né, um sacerdote, né, ministerial. Porque se nós, como nós comentamos aqui, que temos nenhuma pessoa, a vocação é intransferível, né? Então, que você possa ter essa certeza de que a felicidade não está só nas coisas materiais. A felicidade está em você conquistar a vida de outras pessoas para Deus. É você encaminhar outras pessoas para Deus. É você ser feliz naquilo que Deus deseja, Deus plantou, que Deus, né, preparou para você. E jovem, eu tenho certeza que você está aí, né? Você vai ouvir esse podcast aí com vocação. Será que você não está sendo convocado? Então, assim, ó, se você sentir no teu coração um chamado, um desconforto, você não tenha medo. Procure, entre lá no nosso site e vai lá, sabe assim, faça as tuas perguntas, seus questionamentos, porque a vida, ela é um dom e a vida ela tem sentido se nós damos o sentido para ela. E esse sentido não vamos buscar nas coisas materiais. É lógico que nós precisamos das coisas materiais, mas o sentido verdadeiro da vida está em Deus, né? Então que cada um de nós possamos, né, assim, cada dia dizer se Deus me chamasse hoje, né? Porque de onde vim para onde vou? E o final da vida é a coisa mais certa para mim, para você, todos nós. Vai chegar um momento que vamos dizer, né, dar encerrar essa jornada. E será que valeu a pena a minha vida? Com certeza, porque a cada dia eu penso em viver como fosse o primeiro e o último dia de minha vida, porque eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Eu não preciso estar doente para de repente hoje ser o último dia de minha vida, mas que cada dia valha a pena, porque a gente viveu no amor, na partilha, na solidariedade, né? Nós estamos vendo no nosso mundo, né, tanto sofrimento, guerras. Será que o que isso sinaliza para nós? Sinaliza que o ser humano ele está buscando fora de si, fora de Deus, o verdadeiro sentido da vida. Porque a vida ela é feita para o bem, para o amor, para o perdão, para a solidariedade. E o que nós estamos vendo no nosso mundo hoje? Estamos vendo o distanciamento do ser humano, porque o ser humano já foi para a Lua, mas não foi dentro do seu coração buscar aquela fonte aonde existem as respostas mais secretas, que só você, só eu podemos encontrar, porque Deus está no mais profundo do nosso coração. E eu tenho certeza que você vai pensar um momentinho, você jovem, venha
A gente está te chamando, tá? Olha, estamos te esperando. E que as bênçãos de Deus possam, né, nos renovar a cada dia, que a gente possa sentir assim a alegria de ser filho e filha amados de Deus. Muito bem, Irmã Maria Eugênia. Nós agradecemos imensamente a sua presença aqui. Foi uma alegria e uma honra para nós receber uma pessoa assim que doa, que a gente, né, ouviu sua história aqui hoje e sabe o quanto você se dedica, né, para fazer também o coração de Jesus conhecido, amado e servido. Então, desejamos que você seja fiel ainda na sua missão, né, de apóstola do amor. E agradecemos de coração mesmo a sua presença aqui. E claro, né, irmã, se a gente pudesse voltar atrás, fazia tudo de novo, né? Ah, com certeza. Começaria tudo de novo, porque vale a pena. Né? Valeu a pena, porque toda a vida da gente, né, se está em Deus, vale a pena. Né? A gente não tem que voltar atrás, né, pelas dificuldades, não. Pelas, né, as alegrias, né? E alegrias que não são alegrias passageiras, são alegrias que, né, duradouras. Né? E Deus nos fez para a felicidade, né? Com certeza. Muito obrigada desse papo, a convocação, né? Conversas que convocam o coração. E com certeza hoje muitos corações foram convocados, né? A irmã deu uma intimada aqui hoje. Obrigada, irmã Maria Eugênia. E é isso. Que conversa bonita, hein? Talvez para muitos, a grande descoberta nesse episódio não é que vocação é uma profissão, mas vocação é um estado de vida, é um caminho, é descobrir o sonho de Deus. É um chamado a ser. E talvez Deus esteja também fazendo uma pergunta para você hoje. E você, já descobriu para que Deus está chamando você? Porque a vocação não é um privilégio de poucos. Vocação é um chamado. E Deus continua chamando. Por isso, esse foi mais um episódio do nosso Convocação. Um podcast que não quer apenas falar sobre a vocação. Quer convocar você a descobrir a sua. Até o próximo episódio. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Obrigada pela sua companhia. Você gostou do episódio de hoje? Olha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante para nós e nos ajuda para que a nossa evangelização chegue mais longe.